E se eu te disser que a solidão que você sente no domingo à noite não tem absolutamente nada a ver com o fato de sua casa estar vazia, de você não ter um parceiro ou de seus amigos estarem ocupados? E se eu te provar que é possível estar isolado numa caverna no Himalaia e sentir-se plenamente acompanhado, ao mesmo tempo em que é possível estar casado há 20 anos, dormindo na mesma cama e sentir o frio devastador de um exílio interno? Vivemos sob um equívoco cultural trágico que define solidão como uma métrica social, uma contagem de corpos ao nosso redor, quando, na verdade, a solidão é uma métrica estrutural interna, um índice de fragmentação psíquica. O que chamamos de solidão não é a ausência de outros, é a ausência de si mesmo. É o som do eco num quarto onde você parou de entrar. Para entender a gravidade desse diagnóstico, precisamos desconstruir o mito fundamental da identidade ocidental, a crença de que você é uma pessoa única, sólida e indivisível. Desde a psicologia freudiana clássica até o senso comum, fomos educados a acreditar no ego unitário, a ideia de que existe um eu monolítico tomando decisões, sentindo emoções e dirigindo a vida. Mas se isso fosse verdade, como você explica o fato de que uma parte de você quer desesperadamente ir à academia para ficar saudável, enquanto outra parte quer ficar no sofá comendo açúcar? Como você explica que uma parte de você ama seu parceiro, mas outra parte sente uma raiva vulcânica dele ao mesmo tempo? Se houvesse apenas um você, o conflito interno seria impossível. A neurociência moderna e as teorias de psicologia profunda mais avançadas, como os sistemas da família interna, IFS, desenvolvidos pelo Dr. Richard Schwartz, revelam que a mente humana não é um monólito. A mente é uma multiplicidade. Você não é uma pessoa, você é uma colônia. Você é um sistema ecológico complexo composto por diversas subpersonalidades, ou partes, que operam com motivações, memórias e visões de mundo distintas. A solidão existencial, aquela dor surda que não passa com festas ou likes no Instagram, é o sintoma agudo de uma guerra civil dentro dessa colônia. Ela ocorre quando o eu central, a sede da consciência compassiva e curiosa, abdica do trono e deixa de se relacionar com suas próprias partes internas. Quando você diz "eu me sinto sozinho", a tradução neuropsicológica correta seria: as partes vulneráveis da minha psique foram exiladas e o meu eu consciente parou de visitá-las. Você abandonou a criança interna que carrega a dor e agora sente a falta dela, projetando essa carência para o mundo externo, esperando que um namorado, um amigo ou um guru venha resgatar quem você mesmo trancou no porão. Essa fragmentação não é um defeito de fábrica, é uma adaptação biológica ao trauma. Quando somos crianças e passamos por experiências que nosso sistema nervoso imaturo não consegue processar, rejeição, crítica, abuso ou negligência, a psique realiza uma manobra de emergência chamada dissociação estrutural. Para sobreviver à dor insuportável de não ser amado, a mente quebra a experiência e a isola em um compartimento estanque. Criamos uma parte exilada, que carrega o fardo da dor, da vergonha e do medo, e a empurramos para o inconsciente profundo, trancando a porta para que essa dor não inunde o sistema no dia a dia. Para garantir que essa porta permaneça fechada, desenvolvemos partes protetoras, gerentes rigorosos que controlam nossa vida, nos tornando perfeccionistas, workaholics, agradadores ou intelectuais frios, cuja única função é garantir que nunca mais sintamos aquela vulnerabilidade original. O preço dessa segurança é a solidão. Ao trancar a dor, trancamos também a vitalidade, a intimidade e a conexão. Passamos a viver operados pelos protetores, que são eficientes, mas essencialmente vazios de conexão emocional profunda. Eles sabem trabalhar, sabem pagar contas, sabem sorrir em festas, mas não sabem sentir. E assim, caminhamos pelo mundo cercados de gente, mas internamente desconectados das partes vitais de nós mesmos que foram exiladas.
A sensação de vazio que assombra a sociedade moderna não é falta de Deus ou falta de comunidade externa. É a sensação visceral de que o capitão abandonou o navio, deixando a tripulação amotinada e trancada nos convéses inferiores. A verdadeira cura para a solidão, portanto, não é encontrar alguém lá fora para te amar, mas restaurar a liderança interna e repatriar as partes de si mesmo que você sacrificou para sobreviver. E para fazer isso, precisamos entender a anatomia exata dessa fragmentação e conhecer os habitantes invisíveis que dirigem a sua vida sem o seu consentimento. Para mapear essa geografia interna e compreender por que nos sentimos tão isolados, mesmo quando estamos cercados de pessoas, precisamos identificar com precisão cirúrgica quem são esses habitantes invisíveis que sequestraram a cabine de comando da sua consciência. O Dr. Richard Schwartz, ao desenvolver o modelo dos sistemas da família interna, não inventou uma metáfora poética, mas descreveu uma realidade fenomenológica que qualquer pessoa pode verificar se fechar os olhos e observar o tráfego mental por 5 minutos. Descobrimos que a psique, longe de ser um monólito, opera como uma sociedade estratificada onde os cidadãos, ou partes, desempenham papéis rígidos e exaustivos para manter o sistema funcionando. No topo dessa hierarquia de sobrevivência, encontramos a primeira classe de protetores, os gerentes. Os gerentes são as partes proativas da sua personalidade, aqueles aspectos de você que estão obcecados em controlar o ambiente, o futuro e a percepção alheia para garantir que a dor dos exilados nunca seja tocada. Eles são os arquitetos da sua persona socialmente aceitável. As vozes que te acordam às 3 da manhã lembrando da lista de tarefas, que te forçam a ser perfeito no trabalho, que te obrigam a ser a pessoa mais simpática da sala, ou que intelectualizam todas as emoções para que você não precise senti-las. O gerente mais famoso e devastador é o crítico interno, uma subpersonalidade que monitora cada movimento seu e te ataca preventivamente com julgamentos cruéis. A lógica distorcida, mas biologicamente coerente do crítico é: eu vou criticar você violentamente antes que o mundo o faça, porque se eu te machucar primeiro, você vai corrigir o comportamento e evitará a dor insuportável da rejeição externa. O crítico não te odeia. Ele está tentando, de uma forma trágica e desajeitada, proteger o exilado vulnerável que vive no porão da sua psique, acreditando que a perfeição é o único escudo contra o abandono. Esses gerentes são incansáveis, operando com uma energia de ansiedade crônica e hipervigilância, escaneando o horizonte em busca de ameaças potenciais e garantindo que você nunca pare, nunca falhe e nunca baixe a guarda. É por isso que tantas pessoas bem-sucedidas, que parecem ter a vida perfeita no Instagram, sentem uma solidão corrosiva. Elas não estão vivendo a partir do seu eu autêntico, mas estão fundidas com um gerente exausto que não permite nenhuma conexão real, pois conexão exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade é vista pelo gerente como um risco mortal. No entanto, por mais eficientes que sejam, os gerentes falham. A vida é imprevisível, rejeições acontecem, falhas ocorrem, e eventualmente algo no mundo externo, um olhar de desaprovação, uma crítica do chefe, um término de relacionamento, fura o bloqueio do gerente e atinge a ferida do exilado. Quando isso acontece, quando a dor lancinante da vergonha ou do abandono começa a vazar do inconsciente e ameaça inundar o sistema nervoso, uma segunda classe de protetores é acionada com urgência brutal: os bombeiros. Diferente dos gerentes que são proativos e estratégicos, os bombeiros são reativos e impulsivos. Eles não se importam com as consequências a longo prazo, com a sua saúde, com sua conta bancária ou com a sua reputação. A única missão deles é apagar o incêndio emocional imediatamente, custe o que custar. É o bombeiro que assume o controle quando você promete que vai fazer dieta, mas se vê comendo um pote inteiro de sorvete em 10 minutos, num estado de transe dissociativo. É o bombeiro que te faz rolar o feed da rede social por 5 horas seguidas até seus olhos arderem, que te empurra para o álcool, para a pornografia, para a raiva explosiva ou para o isolamento depressivo.
A função biológica do comportamento do bombeiro é a dissociação extrema. Ele busca alterar a química do seu cérebro, inundando-o com dopamina ou endorfinas, ou simplesmente desligando o córtex pré-frontal para anestesiar a dor do exilado que foi ativada. Do ponto de vista externo, esses comportamentos parecem autodestrutivos, mas do ponto de vista interno, são tentativas heróicas de salvamento. A compulsão não é um problema de falta de força de vontade. É uma solução de curto prazo para uma dor que o sistema não sabe como processar. E aqui reside a tragédia da solidão estrutural. O sistema entra em uma guerra civil polarizada. Os gerentes odeiam os bombeiros, criticando-os por serem fracos, preguiçosos ou descontrolados. Como você pôde comer isso tudo? Você é um fracasso. E os bombeiros odeiam os gerentes por serem tiranos rígidos que criam uma pressão insuportável. Enquanto essa batalha ruidosa acontece na superfície, a criança exilada, a parte de você que detém a capacidade de amar, de se maravilhar e de se conectar, permanece sozinha no escuro, duplamente abandonada. Primeiro pelo mundo que a feriu, e segundo por você mesmo que construiu uma fortaleza inteira para mantê-la longe da consciência. A solidão que você sente não é a falta de pessoas ao seu redor. É a ressonância vibratória dessa criança trancada no porão, gritando por atenção enquanto os adultos na sala de estar, gerentes e bombeiros, discutem sobre quem está no comando. Você se sente sozinho porque a única entidade capaz de harmonizar esse sistema, o seu eu central, ou self, foi deposta. O self, na terminologia do IFS e em convergência com as tradições não duais, não é mais uma parte da sua personalidade. É a consciência testemunha, o espaço onde tudo acontece, a presença que possui qualidades inatas de calma, curiosidade, compaixão, confiança, coragem, clareza, conectividade e criatividade. Quando estamos fragmentados, o self não desaparece, mas fica obscurecido, como o sol coberto por nuvens de tempestade. As partes se fundem com a nossa identidade, e passamos a acreditar que somos a nossa ansiedade, um gerente, ou que somos o nosso vício, um bombeiro. Perdemos o acesso à energia do self, que é a única energia capaz de oferecer a conexão interna que cura a solidão. O paradoxo, portanto, é que buscamos nos outros aquilo que só nós podemos nos dar. Projetamos no parceiro romântico a função de salvador do nosso exilado, esperando que ele nos dê o amor incondicional e a segurança absoluta que acalmaria a dor original. Mas nenhum ser humano pode carregar esse peso. Quando o parceiro falha, e ele vai falhar porque é humano, a ferida se reabre, o bombeiro ataca, o gerente critica, e o ciclo de isolamento se aprofunda. A cura da solidão exige uma mudança radical de paradigma. A compreensão de que você deve se tornar o pai e a mãe que suas partes internas nunca tiveram. Você deve se tornar o líder compassivo do seu próprio sistema interno. Isso não é um exercício intelectual. É uma prática somática e neurológica de diferenciação, onde aprendemos a descolar do protetor para acessar o self e, a partir do self, iniciar um diálogo de cura com as partes que carregam a dor. Somente quando o capitão retorna ao convés e abraça a tripulação amotinada com compaixão, em vez de julgamento, é que a guerra civil termina e a solidão se transforma numa plenitude habitada, num silêncio que não é vazio, mas povoado pela presença amorosa de sua própria totalidade recuperada. Se a solidão é o sintoma de uma liderança interna vacante, e se a guerra entre gerentes e bombeiros é o ruído estático que nos impede de ouvir a música da nossa própria existência, então a pergunta mais urgente que podemos fazer não é: como faço amigos? Mas sim, quem é, afinal, o verdadeiro dono da casa? Aqui tocamos no ponto onde a psicologia ocidental mais avançada finalmente aperta a mão das tradições espirituais milenares, pois a descoberta do self no modelo dos sistemas da família interna não é uma novidade, é uma redescoberta científica do que os místicos chamam de Atman, Rigpa, natureza de Buda ou consciência testemunha. Descobrimos que por baixo da cacofonia das vozes ansiosas que exigem perfeição e dos impulsos desesperados que buscam anestesia,
Existe uma presença indestrutível que não precisa ser desenvolvida, curada ou melhorada, pois ela já é, por definição, completa. A grande tragédia da identidade moderna é que confundimos esse eu central com os nossos gerentes mais eficientes. Passamos a vida acreditando que nós somos a voz na nossa cabeça que planeja, julga e organiza, sem perceber que essa voz é apenas mais um funcionário exausto tentando manter o controle. O self, ao contrário, não é uma voz. É o espaço onde as vozes surgem. Ele não é um pensamento. É a luz da consciência que ilumina o pensamento. Quando você consegue, mesmo que por um breve instante, pedir para que seus protetores deem um passo para trás e relaxem a vigilância, o que resta não é o vazio aterrorizante que eles temem, mas uma plenitude vibrante, caracterizada por uma frequência específica de calma, clareza e compaixão. É fundamental entender que a solidão dói, não porque você está fisicamente só, mas porque você está identificado com uma parte que se sente só, e desconectado do self, que nunca está só. O self é, por natureza, um campo de conexão. Na física quântica, poderíamos compará-lo ao campo unificado. Ele é o substrato que permeia e conecta todas as partículas, mas que não é, ele mesmo, uma partícula. Quando você está habitando o seu self, a distinção rígida entre eu e o outro se suaviza. Você experimenta a solitude, a glória de estar sozinho, que é radicalmente oposta à solidão. Na solitude, você é a sua própria companhia. O capitão está no convés apreciando o mar, em paz com a tripulação. Na solidão, o capitão sumiu, e a criança exilada está trancada no porão gritando de medo no escuro. Essa distinção nos leva a uma compreensão revolucionária sobre relacionamentos. Você jamais conseguirá sentir uma conexão profunda com outra pessoa externa se não estiver conectado com as suas próprias partes internas a partir do self. Por quê? Porque se você está fundido com um gerente, uma parte crítica e defensiva, você não verá o outro ser humano à sua frente. Você verá apenas uma projeção, um objeto a ser analisado ou uma ameaça a ser controlada. Se você está fundido com um exilado, uma parte carente e ferida, você não verá o outro. Você verá um potencial salvador ou abandono iminente. A verdadeira intimidade só ocorre quando dois selves se encontram, ou quando o seu self consegue abraçar as partes do outro. Sem a presença do self, o que chamamos de amor é frequentemente apenas um contrato neurótico entre os protetores de duas pessoas. Eu protejo a sua ferida se você não tocar na minha. A ciência da neurobiologia interpessoal, liderada por nomes como Daniel Siegel, confirma que esse estado de self corresponde a um estado fisiológico de integração neural e regulação vagal ventral. Quando estamos no self, nosso sistema nervoso sai do modo de defesa, luta, fuga ou congelamento, e entra no modo de engajamento social e segurança. É apenas nesse estado que a empatia verdadeira e a ressonância límbica são possíveis. Portanto, a cura para a solidão existencial não é sair correndo para encher a agenda de compromissos sociais. Isso é apenas uma estratégia de um bombeiro tentando apagar o fogo do isolamento com a gasolina da distração. A cura é o movimento vertical de descer da cabeça barulhenta para o coração espaçoso do self, restabelecendo a confiança interna de que existe um adulto em casa capaz de lidar com qualquer emoção que surja. Mas como fazemos isso? Como acessamos essa frequência de liderança quando estamos sequestrados pelo medo ou pela vergonha? O segredo não é tentar matar o ego ou eliminar as partes difíceis, como muitas espiritualidades distorcidas sugerem. Tentar silenciar uma parte ansiosa à força é apenas outra parte, um gerente espiritualizado, tentando dominar o sistema, o que só gera mais rebelião interna. O caminho do self é o caminho da inclusão radical. É a capacidade de se voltar para a ansiedade e dizer: eu vejo você, eu sei que você está tentando me proteger, e eu estou aqui com você. No momento em que você observa a ansiedade em vez de ser a ansiedade, ocorre a diferenciação. O espaço se abre, e nesse espaço,
a solidão começa a se dissolver. Não porque a dor sumiu, mas porque ela finalmente encontrou alguém disposto a sentar ao seu lado e segurar sua mão. Você mesmo. No próximo passo dessa jornada, precisamos aprender o protocolo prático de como iniciar esse diálogo de repatriação e transformar a guerra civil interna em uma mesa redonda de cooperação. O processo de repatriação das partes exiladas e de restauração da liderança do self não é uma metáfora abstrata, mas uma operação cirúrgica de neuropsicologia aplicada que começa com um movimento contraintuitivo. Para se conectar com a sua solidão, você precisa primeiro se separar dela. Na terminologia técnica dos sistemas da família interna, chamamos isso de unblending ou desfusão. A maioria de nós vive em um estado crônico de fusão, onde a fronteira entre a consciência e a emoção se dissolveu completamente. Quando a tristeza surge, você não diz, estou percebendo uma parte triste. Você diz, eu sou triste. Essa identificação total é o que paralisa o sistema. Pois se você é a tristeza, não sobra ninguém para observar a tristeza. E sem um observador compassivo, não há cura, apenas afogamento. A desfusão é o ato deliberado de criar um microespaço de respiração entre o self, o observador, e a parte, o fenômeno observado. É o momento em que você sente o aperto no peito ou o nó na garganta e, em vez de ser arrastado pela narrativa de abandono, ninguém me ama, vou morrer sozinho, você para e reconhece, uma parte de mim está sentindo um terror de abandono agora. Essa mudança linguística sutil altera a neurofisiologia do cérebro. Estudos de neuroimagem mostram que, ao rotularmos e observarmos uma emoção em vez de nos fundirmos com ela, a atividade da amígdala, o centro do medo, diminui, e a atividade do córtex pré-frontal, o centro da regulação, aumenta. Você deixa de ser a vítima da tempestade e se torna o céu onde a tempestade está acontecendo. No entanto, a desfusão não é frieza ou distanciamento analítico. É o pré-requisito para a intimidade. Você não pode abraçar alguém se estiver colado nessa pessoa. Você precisa de um passo de distância para abrir os braços. Da mesma forma, o self precisa desse espaço para oferecer compaixão à parte ferida. Mas aqui encontramos o primeiro e maior obstáculo. Os protetores não confiam no self. Lembre-se, por anos ou décadas, o self esteve ausente ou eclipsado, e os gerentes tiveram que assumir o controle para manter o sistema vivo. Quando você tenta se aproximar da dor do exilado, o gerente crítico entra em pânico e diz: não vá lá. É perigoso. Você vai se descontrolar. Você vai cair em depressão. Ou o bombeiro intervém com uma vontade súbita de comer, beber ou rolar o feed do Instagram para te distrair. O erro que a maioria das abordagens terapêuticas e espirituais comete é tentar atropelar esses protetores, tratando-os como resistências a serem vencidas. Preciso vencer meu ego, dizemos. Mas no modelo da família interna, entendemos que lutar contra um protetor só o torna mais extremo. Se você tenta forçar a entrada no porão onde a criança chora, o guarda da porta vai sacar uma arma maior. A cura da solidão, portanto, não começa indo direto à dor, mas fazendo amizade com a guarda pretoriana que protege a dor. Começa com uma negociação diplomática interna, baseada em respeito profundo. Você precisa se voltar para o crítico ou para o procrastinador e perguntar com curiosidade genuína: o que você teme que aconteça se você parar de fazer isso? A resposta que vem dessas partes, se você escutar com paciência, é sempre comovente. O crítico não te critica porque é mau. Ele te critica porque acredita que, se não o fizer, você será humilhado publicamente e morrerá de solidão. O procrastinador não te paralisa porque é preguiçoso. Ele te paralisa porque acredita que, se você tentar e falhar, a dor da falha será insuportável para o exilado que ele protege. Todos os comportamentos autodestrutivos, vistos sob a ótica do sistema interno, são estratégias de proteção desatualizadas, congeladas no tempo, muitas vezes criadas quando você tinha 5 ou 10 anos de idade. Ao compreender a intenção positiva por trás dos comportamentos defensivos,
A energia do self começa a fluir. A raiva que você sentia de si mesmo se transforma em gratidão pela proteção que essas partes tentaram oferecer. E quando um protetor se sente visto e compreendido, algo milagroso acontece. Ele relaxa. Ele desmistura. Ele dá um passo para o lado. É como se o guarda da porta, percebendo que finalmente chegou um adulto competente e amoroso, o self, baixasse a arma e abrisse a fechadura. É nesse momento e apenas nesse momento que o caminho para o exilado se abre de forma segura. Essa jornada de descer ao porão para encontrar a criança exilada é o antídoto definitivo para a solidão. Quando você finalmente se encontra com aquela parte de si que carrega a dor original, a crença de que você não é digno de amor, de que há algo errado com você, e oferece a ela a presença testemunha do self, a solidão estrutural começa a colapsar. Você não está mais tentando se livrar da dor. Você está testemunhando a dor. E a dor, ao ser testemunhada com amor, muda de natureza. Ela deixa de ser um buraco negro que suga a vida e se torna uma energia vital que foi liberada, trazendo de volta a criatividade, a inocência e a alegria que estavam exiladas junto com ela. Mas para realizar esse resgate, precisamos de um mapa preciso de como dialogar com essa vulnerabilidade sem sermos engolidos por ela, transformando a relação interna de uma ditadura do medo para uma parceria de confiança inabalável. Quando a diplomacia interna funciona e os protetores, sentindo-se finalmente respeitados pela liderança do self, concordam em baixar a guarda, ocorre uma mudança de pressão atmosférica na psique. O ruído mental incessante de críticas e distrações cessa, e um silêncio grávido de significado se instala, sinalizando que a porta para o inconsciente foi destrancada. Este é o limiar do que chamamos de testemunho. O momento em que você desce os degraus em direção ao porão onde a criança exilada tem vivido sozinha por décadas, carregando os fardos de vergonha, terror e indignidade que não pertencem ao seu eu adulto, mas que continuam a ditar a sua realidade emocional. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo dessa descida, acreditando que se tocarem nessa dor antiga, serão aniquiladas por ela. Mas a descoberta fundamental do trabalho de cura profunda é que a dor não destrói o self. Ela só destrói as defesas do ego. E quando o self se aproxima da dor, a química da alquimia interna começa a operar. Ao encontrar o exilado, a primeira regra do engajamento somático é a presença sem agenda. Você não vai lá para consertar a criança, para dizer a ela que está tudo bem, ou para fazê-la parar de chorar, pois isso seria apenas outra forma de rejeição sutil, uma tentativa de um gerente de silenciar o incômodo. Você vai lá apenas para ser a testemunha que ela nunca teve no momento original do trauma. O trauma, como define o Dr. Gabor Maté, não é o evento ruim que aconteceu com você, mas o fato de você ter estado sozinho com a dor daquele evento. Portanto, a cura do trauma é desfazer a solidão retrospectivamente. Quando você, a partir do seu self adulto, senta-se ao lado dessa parte ferida e transmite, via neurocepção interna, a mensagem: eu vejo o quanto você sofreu, eu vejo o quanto você estava sozinha, e eu estou aqui agora, e não vou a lugar nenhum. Ocorre uma ressonância límbica através do tempo. Este processo ativa o mecanismo neurobiológico da reconsolidação da memória. A neurociência moderna descobriu que a memória não é um arquivo estático e imutável. Toda vez que você acessa uma memória carregada emocionalmente e a segura na consciência enquanto simultaneamente mantém um estado de segurança e compaixão, o estado do self, a memória se torna labil. A estrutura neural que codifica aquele trauma se abre e pode ser reescrita. Ao introduzir a presença do self na cena original de abandono, você está literalmente alterando a fiação do cérebro, inserindo um novo desfecho onde a criança não está mais abandonada, mas resgatada. A sensação visceral de solidão, que parecia uma sentença de prisão perpétua, começa a se dissolver não porque você encontrou um parceiro lá fora, mas porque a fissura interna entre quem sente a dor e quem observa a dor foi fechada. Nesse espaço de comunhão sagrada,
O exilado frequentemente revela que não carrega apenas dor. Debaixo da camada de sofrimento, essas partes infantis guardam as qualidades essenciais que você perdeu ao crescer. A capacidade de se maravilhar, a confiança inocente, a criatividade selvagem e a alegria sem motivo. Ao abraçar o exilado, você não está apenas acolhendo a tristeza, você está recuperando a sua vitalidade. O processo culmina no que o IFS chama de repatriamento ou retrieval, o ato de convidar essa parte a sair do passado congelado, onde ela acredita que ainda vive, aquele quarto escuro de 1995 ou aquele pátio de escola de 2003, e trazê-la para o momento presente, para a segurança do seu corpo adulto, mostrando a ela que a guerra acabou, que você sobreviveu e que agora você é capaz de protegê-la. Essa integração gera uma sensação física de preenchimento que nenhuma droga ou validação social pode imitar. É a sensação de densidade existencial, de que você está ocupando o seu próprio corpo completamente. A solidão estrutural desaparece porque o vazio interno foi preenchido pela sua própria presença. Os protetores, vendo que o exilado foi cuidado e não representa mais uma ameaça de inundação emocional, podem finalmente se aposentar de suas funções extremas. O crítico interno pode se transformar em um conselheiro sábio de discernimento, e o bombeiro impulsivo pode se tornar um guardião da paixão e do prazer saudável. No entanto, para que essa nova configuração interna se estabilize e não seja apenas uma experiência catártica passageira, precisamos ancorar essa integração na vida cotidiana, transformando o estado de self em um traço de personalidade permanente, o que nos leva ao desafio final de como viver no mundo moderno, cheio de gatilhos e desconexões, sem perder o contato com essa família interna recém-reunificada. A experiência catártica de resgatar o exilado e testemunhar a transformação da dor em vitalidade é, sem dúvida, o ponto de virada na biografia psíquica de qualquer indivíduo. Mas não é o fim da jornada. É apenas o início do desafio real, que é a estabilização dessa nova arquitetura interna num mundo projetado para nos fragmentar. O perigo que corremos após um profundo trabalho de integração é tratar o estado de self como um pico de experiência mística passageira, um lugar de férias para onde vamos durante a meditação ou terapia, mas do qual inevitavelmente retornamos para a ditadura habitual dos gerentes ansiosos e dos bombeiros compulsivos. A verdadeira cura da solidão exige algo mais robusto. Exige que o estado de self deixe de ser um estado alterado de consciência e se torne o traço de personalidade predominante, o novo normal, neurofisiológico, a partir do qual operamos na segunda-feira de manhã, no trânsito ou durante uma discussão conjugal. Isso requer um compromisso diário com a neuroplasticidade da liderança interna. Cada vez que um gatilho externo aciona um protetor, alguém te corta no trânsito e a raiva, um bombeiro, quer assumir o volante, ou você comete um erro no trabalho, e o crítico, um gerente, começa o discurso de auto-ódio. Você tem uma escolha de microsegundos que define o seu destino emocional. Você pode se fundir com a parte e recair na velha solidão reativa, ou pode usar a técnica do unblending em tempo real, dizendo internamente: eu vejo que uma parte de mim está furiosa, mas eu, o self, estou aqui, calmo e no comando. Essa prática constante de diferenciação cria o que chamamos de massa crítica de self. Chega um momento em que a confiança das partes no seu eu central se torna tão sólida que elas não sentem mais a necessidade de sequestrar o sistema, preferindo consultar você antes de agir. A guerra civil termina não porque os soldados morreram, mas porque eles confiam no general. Quando essa confiança interna se estabiliza, a relação com o mundo externo sofre uma metamorfose radical. A solidão existencial desaparece porque a necessidade desesperada de que o outro preencha o seu vazio foi extinta na fonte. Você para de entrar em relacionamentos como um mendigo emocional, segurando uma caneca vazia, implorando por validação, e passa a entrar como um imperador que transborda, oferecendo a sua plenitude. O paradoxo mais belo dessa jornada é que, ao curar a separação interna,
A separação externa também se revela uma ilusão. Quando você está ancorado no self, você percebe que a mesma consciência que olha através dos seus olhos é a consciência que olha através dos olhos do outro. A barreira rígida do ego se torna permeável, e a intimidade verdadeira, que é o compartilhamento de essência, não apenas de biografia, torna-se possível pela primeira vez. Você descobre que nunca esteve sozinho, não apenas porque agora tem a companhia das suas partes internas, mas porque o self é, em sua natureza última, não local e interconectado com a teia da vida. A sensação de isolamento cósmico que assombra a modernidade era apenas um erro de percepção causado por estarmos olhando para o mundo através das frestas estreitas de um protetor amedrontado. Ao habitar o self, a visão se abre em 360 graus. E percebemos que somos feitos da mesma substância que as estrelas, as árvores e os outros seres humanos. A solidão era apenas o esquecimento de quem somos. A cura é a lembrança. Portanto, a próxima vez que a dor da solidão bater à sua porta, não a trate como uma inimiga a ser evitada com distrações ou entorpecentes. Trate-a como um mensageiro urgente de uma criança exilada que está pronta para voltar para casa. Use a dor como o fio de Ariadne que te guia de volta ao labirinto da sua própria psique, não para se perder lá, mas para encontrar os habitantes esquecidos que guardam a sua alegria. Assuma o trono vazio do seu próprio coração. Torne-se o pai e a mãe que você esperou a vida toda. E quando você fizer isso, descobrirá o segredo final que os místicos guardam há milênios. Nós somos a companhia que estávamos esperando. Se essa jornada pela anatomia da solidão ressoou com a sua verdade interna, se você sentiu alguma parte de si mesmo suspirar de alívio ao ser reconhecida nessas palavras, deixe nos comentários uma palavra: repatriação. Compartilhe este conteúdo com aqueles que você sabe que estão lutando batalhas invisíveis dentro de si mesmos. E inscreva-se no Sopro Quântico, porque a jornada de integração é infinita, e estamos apenas começando a mapear o território da alma humana. A solidão acabou. A reunião começou. Até o próximo sopro.